Muitos clientes nos procuram porque tiveram problema com o escritório de advocacia ou com o advogado que atendia esse cliente anteriormente. Foi isso que levou a gente a gravar esse vídeo hoje. De alguns cuidados que você pode ter e que pode te ajudar a contratar um bom escritório de advocacia ou mesmo evitar que de repente você caia aí nas garras de algum aventureiro ou de alguém que, enfim, cria algum problema que te gere prejuízo financeiro, que no final é o que acaba tendo bastante relevância. Meu nome é Rodolfo Garcia, eu sou advogado e sócio da Valinha Advogados, escritório especializado em advocacia para pequenas e médias empresas, e quero falar um pouco sobre esse tema com vocês. Obviamente não é segredo para ninguém, o Brasil é um país com muitos advogados, já passou de 1 milhão de advogados inscritos na OAB, e muitas das vezes quando a gente vai contratar um advogado, a gente acaba seguindo aquela mesma linha que a gente usa para contratar um pedreiro, para contratar um pintor, para contratar alguém para fazer o nosso site, que é muitas das vezes tentar contratar um conhecido, um amigo, enfim, alguém que você sabe ali que pelo grau de amizade vai cobrar um pouco menos, enfim. E a gente esquece de alguns detalhes que quando a gente fala de advogado, acaba tendo uma pequena diferença com a contratação de um pintor, de um pedreiro, de alguém que faça o teu site. Na maioria das vezes, quando você contrata esses profissionais liberais, quando dá errado, você tem a opção de refazer. Então, contratei um cara para pintar a minha casa. Não ficou bom? Cara, beleza, vou ter um prejuízo financeiro, mas eu consigo contratar alguém para repintar e aí eu chego no objetivo que eu queria. É assim com o site, é assim com alguns outros serviços, né? Porém, com advogado, a depender do que você está contratando para ser feito, pode ser que você não tenha uma segunda chance. Por quê? Porque a depender de qual foi o erro que o advogado cometeu, principalmente se for num processo, né, a perda de um prazo, o não comparecimento a uma audiência, isso pode gerar um dano irreversível para aquela demanda. Você acaba não tendo a oportunidade, por exemplo, de contratar um outro advogado para fazer uma defesa diferente, ou contratar um outro advogado para pedir uma audiência. Então, esses são detalhes muito importantes que diferem o trabalho de um advogado e o prejuízo que ele tem potencial de causar e de um profissional liberal qualquer. Algumas dicas que eu vou dar aqui é o que a gente tem visto e características praticamente objetivas que quando elas estão presentes, a sua chance de ter um problema, ela diminui. Primeiro ponto, se certificar de que esse advogado que você está contratando, de fato, é um advogado de profissão, é um cara que decidiu advogar, é um cara que tem sobre si esse compromisso de advogar por longo tempo. Na maioria das vezes, muitos advogados, quando começam na advocacia, eles têm o objetivo de prestar um concurso, de ser procurador, de ser promotor de justiça, de ser juiz, de ser delegado, de ser policial. E ele está fazendo a advocacia como um pré-requisito, que é trabalhar um tempo na área jurídica para poder assumir o cargo público. Quando você está diante de um advogado que tem basicamente esse pensamento ou essa linha, é pouco provável que ele de fato vai se comprometer tanto com a tua causa, porque ele sabe que é provisório esse trabalho que ele vai realizar. E a gente sabe que muitos processos, principalmente judiciais, eles demoram 5, 10, 15 anos. E às vezes, ele passando no concurso, ele vai deixar de te patrocinar efetivamente nesse processo. Então, saber se é um advogado que quer advogar, que já está advogando, enfim, que tem essa linha e deixa isso muito claro, pode ser sim um fator decisivo quando contratar um bom profissional e evitar contratar alguém que cria algum problema, enfim, ou que te traga algum prejuízo. Isso é um detalhe importante. Segundo detalhe, esse advogado, ele tem portfólio? Ele já atendeu clientes com esse mesmo problema que eu tenho? O que os clientes dele dizem nas redes sociais, no Google, qualquer lugar? Esse, sem dúvida nenhuma, é um baita de um indicativo e é um baita de um conselho que pode te ajudar a fazer uma constatação se você está diante de um bom advogado ou de um advogado que tem aí um maior risco, maior chance de te trazer um problema. Por quê? Porque se é um advogado que já advogou em problemas semelhantes aos teus, se é um advogado que tem 4, 5, 10, 15, 20 demandas semelhantes a essa que você está enfrentando, ele vai conseguir, obviamente, te dizer o que pode dar certo
o que pode dar errado, o que ele já viu acontecendo de problema e o que ele já viu acontecendo de solução. Então, portfólio é importante. Ah, Rodolfo, mas você é um advogado iniciante que ainda não tem esse portfólio, é certeza que ele vai errar? Não, obviamente, todo mundo começa e no começo você pode não ter portfólio, mas quando é um advogado que não tem portfólio, ele tem que compensar no esforço, na dedicação, estar presente para você e para o teu problema, te apresentar, obviamente, fundamentos que te permita entender que você está diante de alguém que está disposto, ainda que não tendo um conhecimento prático tão alto, trabalhar em prol de solucionar o teu problema. E aí, óbvio, Google Meu Negócio é um bom indicativo. Como estão as avaliações desse advogado, desse escritório? O cara tem uma rede social, ele é ativo, ele mostra a cara, ele de fato está em algum lugar que eu consiga localizá-lo, porque muitas das vezes vem cliente nos procurar que ele fala, eu não sei mais para onde meu advogado foi, ele mudou de celular, não me avisou, eu não consigo contato, eu mando e-mail, ninguém responde. Então, de fato, isso gera reclamações, gera más avaliações. Se você está diante de alguém que tem esse repertório negativo, aumenta, obviamente, o risco de efetivamente você ter um problema. Outra dica importante, esse advogado é um advogado atualizado e acessível, esse advogado está atento a tecnologias, principalmente de comunicação com o cliente. Por que isso? Porque hoje a gente sabe, na modernidade, você tem que ter um WhatsApp que você receba e responda mensagem, você tem que ter uma rede social que você se comunique, dá a cara e mostre para o teu cliente de maneira ativa e atualizada onde você está, o que você está fazendo e qual que é a tua pegada. E infelizmente tem alguns advogados que não se atualizam, que ainda continua naquela comunicação que é atrasada, que precisa ligar para marcar um horário efetivo, que não responde uma mensagem do WhatsApp, que não passa o WhatsApp para o cliente, que não passa o e-mail, que quando manda o e-mail demora 15 dias para responder. Então, todos esses detalhes, eles também são indicativos de alguém que tem uma comunicação rápida com o teu cliente, esclarece, avisa e deixa o cliente a par de como está acontecendo. E muitas das vezes, advogados que mesmo fazendo um bom trabalho, às vezes não tem essa comunicação rápida, clara e efetiva com o cliente. Então, essa informação também pode te ajudar a saber se você está diante de uma possível boa contratação ou talvez uma contratação que te traga problemas. Entender os canais de comunicação e como que é a resposta desse cliente para com você. E por fim, que eu acho que esse acaba congregando todos os outros que a gente falou anteriormente, é assim, o quão disposto esse advogado está em pegar o problema que é meu para ele, em de fato vestir-se dessa causa e desse problema e ser presente e me mostrar que ele está disposto e de fato comprar a minha briga. Isso muitas das vezes pode ser uma questão de personalidade, mas na maioria das vezes, independente de ser um mais falante, um mais tímido, um mais quieto, é algo que você entende quando você conversa. Então, quando você está diante de um advogado que compra o teu problema, que está disposto a te ajudar, que está contigo, que te mostra isso na conversa, na comunicação, em como de fato ele te diz que vai resolver o teu problema, isso também é um bom indicativo que você está diante de um advogado que possa te ajudar. Então, tenha em mente, contratar um advogado muitas das vezes sem checar essas premissas, sem verificar essas questões que a gente tratou aqui, pode te trazer um problema que, diferente de outros profissionais liberais, pode ser irreversível, tá? Espero ter te ajudado com essas dicas, espero ter conseguido te ajudar a saber por onde começar, pesquisar, ver e encontrar aí um advogado que consiga te ajudar nos teus problemas. Se você já passou por algum problema com algum advogado, conta pra gente aqui nos comentários pra gente entender também se é uma recorrência para vocês aí. Curta o nosso canal, né? Acompanhe os nossos vídeos, clica no sininho aí para ser notificado quando a gente divulgar um vídeo novo, porque o nosso intuito é trazer conhecimento que te ajude aí à solução dos teus problemas jurídicos, beleza? Valinha Advogados, sua parceira jurídica, nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!